É isso aí, meus amigos. Estamos começando o nosso 70º encontro com duas baixas, uma justificada, não vai ser descontado na folha de pagamento. Sou Rodrigo que está em férias, mas a outra, lamentavelmente, eu vou até dividir a tela aqui, porque me pareceu quase que afrontoso, né? Eu vou dividir a tela aqui porque o grande público precisa ter acesso a isso. Quer dizer, não vou poder ir na reunião hoje. Por quê? Adoeceu? Tem um compromisso profissional? Não. A gente recebe essa mensagenzinha aqui que vocês estão vendo. Gente, não poderia participar, estou no Rio muito ocupado. Quer dizer, é o supra-sumo da esculhambação, né? Aí, aí vai para o departamento pessoal, né? E tem a diária descontada, vai reclamar, vai chorar, vai vir falar de direito trabalhista, entendeu? Então é isso aí, né? E nisso as anotaçõezinhas para aquele caderno do ódio vão aumentando. Mas tudo bem, 70º encontro, vamos aqui jogar para trás da linha da bola, né? Estamos só os três, não podemos tomar gol. Se a gente roubar uma bola, beleza, Vitão. Ai, 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 tá chegando a hora, né? Acho que sim. Tá chegando. Bom, os números normalizada a confusão do feriado, sempre tem, né? 2 semanas depois a gente vê o número real, a gente sai num patamar mais baixo do que no dia 6 de setembro, que foi a dia anterior ao feriado. A gente estava com 2,88, hoje a gente tem 2,55, com viés de baixa, uma queda mais discreta nas últimas 2 semanas, se você for ver o quanto caiu. Mas mesmo com essa queda discreta, se essa tendência das 2 últimas semanas se estende, a gente chega no índice de 2 daqui a um mês, mais ou menos. 23 dias, dia 15 de outubro. O índice no Brasil, né? Então, vem caindo o número de casos com falhas nos reportes dos estados. Tem dia que um reporta negativo, o outro joga mais 100 mil. Quer dizer, são informações nessa última semana, todas desencontradas, mas também não há um indicativo de aumento de casos. Não se você faça assim, um pior cenário, não temos um cenário, não temos uma situação de aumento, na pior das hipóteses de estabilidade. Então eu vejo a gente caminhar aí para o final. Não vejo um cenário de maiores perturbações. Se a gente olha para o excedente de óbito, e aí é importante dizer que isso é o que importa, excedente, quantas pessoas, quantos óbitos a mais tivemos do que o esperado para o período. Então, se a gente faz um cálculo aproximado, esse excedente tem caindo mês a mês. Então, em maio ele foi de 42% a mais, em junho de 33% a mais, em julho de 16% a mais, em agosto só 8% a mais, se não deve menor em setembro. Eu, por mim, estou achando que em outubro a gente fica com um excedente de óbitos meio que zerado, ou seja, Acabou a uma situação pandemia. de normalidade. Uma situação de normalidade, né? E acabou a pandemia. Na prática, sim, né? Se você tem o mesmo número de óbitos que você sempre teve, na prática, a pandemia não está mais fazendo efeito. Então, eu estou visualizando que... E assim, e a Delta, 83% dos casos hoje no Brasil já tem Delta, então ela já está aqui. Ou seja, chefe fazer estrago já fez, não fez. Eu estou achando que isso está realmente, estamos felizmente virando a página. No mundo, o único caso que eu vejo mais preocupante é dos Estados Unidos, que está com um índice de 6, não é um índice baixo. Você Eles atribui o continuam quê? abertos. Você atribui a dificuldade da vacinação avançar? Se você Essa é tivesse que uma fazer tese, né? dar um palpite aí? Esse é um fato. Quando você olha para os estados, é difícil, não tem informação precisa a respeito disso, mas se você olha para o... Eu fiz esse levantamento há um mês, né? Você olha para os 50 estados americanos e vê o índice de vacinação e o índice de casos novos, eles são inversamente proporcionais. Então tem a ver. Né? Quem está mais vacinado tem menos casos e menos óbito. Quem está menos tem mais, assim, é uma regra geral que meio que vale para, não se aplica exatamente nos todos os 50, mas no agregado ela explica. Acho que isso tem a ver sim. Mas tem outras coisas que
sei lá, não sei explicar. Na Europa não mudou nada, a Delta não mudou nada. Na Inglaterra ela pegou, o que ela pegou na Inglaterra e não pegou na Europa? Não pegou tanto em óbito, mas mexeu com o caso. Israel também. São mistérios, tá? Mas Aliás, tem muita coisa que a gente vai descobrir com o passar do tempo, né? Tem muita coisa que ainda é um grande mistério, né? Mas em termos práticos, o temor de que ela se alastrasse aqui, como os especialistas disseram, que ia ter uma explosão de casos em setembro. Setembro está acabando, não aconteceu nada disso. Ela já está entre nós. Né? Que uma pena, né? Puxa vida. Eu tenho certeza que para muita gente isso é motivo de tristeza. Mas nós já estamos agora voltando até liberar estádio, né? Alguns casos, aqui em público. Puta, não vejo a hora de ir no Morumbi, apesar de que meu time tá uma porcaria. Só os times que têm torcida. Do Santos, por exemplo, nunca teve problema. Não teve problema. Pô, mas eu vou falar a real, cara. Eu que sou torcedor. Não dá, né? O pessoal é grupo de risco. Exatamente. Não, porque só o Flamengo que tá liberado? Porque é o Flamengo. Então, é isso. É isso aí, entendeu? E eu não vejo a hora de ir de novo no estádio, cara. Putz, eu sou torcedor de estádio. O que você vai fazer no estádio? Sofrer, o que você vai fazer lá? Xingar, pôr pra fora, xingar os caras. Não que nem uma menina que tava na minha frente, uma vez que ela ficava falando, seu bobo, egoísta, passa a bola. O meu vocabulário é outro. Ali, bicho, ali é que eu despejo, né? Eu sou daqueles mesmo, ali da turma, o equivaleria na torcida do Palmeiras, da turma do amendoim, né? Eu sou corneta. Um resultado importantíssimo ontem, né? Nós vamos falar disso, né? Sim, vamos falar, pô. Aquele jogo sólido. Super consistente. Mantendo uma distância tranquila e segura da ZR de 3 pontos. A gente só olha pra frente, Vitor. Nesse papo não cola com a gente, não. Não, deixa eu falar uma coisa. Bom, mas assim, né? Graças a Deus que parece que finalmente esse pesadelo tá chegando ao fim. Aquela frase lá, né? Menos um dia pro final da crise, cada vez faz mais sentido. Mas demorou, hein? 558 dias. Mas é assim mesmo, um de cada vez, não tem jeito, né? É que nem no basquete tem cesta de 3 pontos, futebol é um gol de cada vez, é que nem na vida, um dia de cada vez, não tem jeito. Bom, já que nós estamos falando, né, de Covid, de pandemia, né, nós havíamos quase que feito um acordo aqui tácito de que, vamos falar de CPI, né, mano? Não vamos falar, mas não tem como, né, meu? O circo que foi essa semana lá, não tem como falar, e não só por isso, né, porque existe de fato, concretamente, o nome da empresa está aí nas manchetes de jornal, né, a empresa se defende, mas a gente tem esse evento aí de que a bola da vez na CPI é a Prevent Senior, né? Então eu queria passar a bola aqui do Xará, se eu não me engano, até usuário do serviço, eu queria a sua opinião sobre o que você leu, o que você acha, se a empresa está ferrada, porque eu vi muita gente, surpreendentemente, como usuário, falando bem da empresa. E aí, Xará? De fato, tanto minha mãe quanto minha sogra estão na presente. E meu falecido pai também era, tal. E sempre muito bem atendidos, assim, de fato, de tirar o chapéu a qualidade, né, do atendimento dentro dos você não vai num Sírio, né, não é atendimento custo-benefício, hotel, né? Exato, é custo-benefício. Quando nós trocamos o plano, custava mais de 3 vezes menos do que o plano que nós tínhamos, né, desses seguro-saúde e tal. Então, não tem, assim, são anos já, não tem do que reclamar, né? Sempre foi muito bem atendido. Esse assunto da CPI, né? Eu acho que é uma mistura de coisas. Primeiro, efetivamente, eu acho que a Prevent viu nesse assunto uma oportunidade mercadológica, né? Exato, de se destacar como uma até porque ela faz um trabalho de ponta. Ela faz um trabalho segmentado mesmo, ela é voltada para exato, público, né? Exatamente, que é o público do... Tanto que na época, lá atrás, o Mandetta criticou, eu até escrevi um post a respeito, criticou a empresa
porque colocava todos os velhinhos num hospital só, então estaria juntando, Em vez fazendo de deixar os velhinhos aglomeração. morrer em casa, um puta Então, absurdo aí você isso, fala assim, cara. porra, mas esse é o público dos caras, né? Não tem, como é que você vai, se você não colocar no hospital, vai colocar onde, né? Ah, Então deixa morrer em casa. não tinha muito sentido, né? Enfim, mas o fato é que eles viram, eu acho, aqui eu tô chute, né? Não tenho informação. A oportunidade de se destacar, tanto que o cara fala num desses áudios, tal, que depois vazou aí, que era a oportunidade de ouro, né? Para ser um ponto de virada na ciência. O cara já se via ganhando o prêmio Nobel, né? Um negócio assim. E só que eu lembro na época, quando eles publicaram os resultados, era um papel de pão, um negócio que você não conseguia, né? Tinha mínima profundidade aquilo, não dava para, não provava nada, né? Só que ele meteu, e eu não sei aí eu, de fato a gente não sabe os bastidores, se o cara é bolsonarista e ele estava nessa como o cara da Havan tá, né? Porque ele tem esse viés, ou se simplesmente ele viu uma oportunidade mercadológica e meteu a mão no negócio que é uma dor de cabeça porque virou político, né? Quer dizer, virou uma guerra de narrativas. Por mais que a gente saiba hoje que eu não posso falar, né? Porque senão pode Isso. cair nos algoritmos A gente sabe. do coisa, que aquele negócio não funciona, tal. Na época, lá em março, abril do ano passado, não tinha toda, não, quer dizer, não era líquido e certo. Os estudos foram saindo depois, né? Guardadas as devidas proporções, quando é que foi na história da humanidade que uma vacina foi desenvolvida em tão pouco tempo? Era um trade-off. E eu, por exemplo, vou tomar essa vacina aí. É muito Exato. menos arriscado do que eu pegar o Covid e morrer. Pois é, mas você não sabe de fato quanto risco tem, enfim. Então, tudo muito incerto, né? E eles meteram a mão numa cumbuca que eles estão colhendo fruto hoje, porque, porra, virou político, né? Deve ter, e aí eles falam, tem um grupo de médicos que quer ferrar a empresa, quer pegar dinheiro. Eles devem ter feito procedimentos meio tortos também, né? Então, putz, aí é uma coisa... Agora, sem trocadilho, de tudo um pouco, né? De tudo um pouco, exatamente. Considerando tudo isso, na boa, acho que a empresa continua aí, porque não tem alternativa. Os usuários vão olhar para os lados e vão falar assim, tá, e eu vou para onde? Né? Dado que você tem um atendimento bom na maioria das vezes. Então, não sei, eu acho que a empresa continua aí, né? Ô Vitão, numa acusação tão importante quanto o mérito é quem acusa, né? A gente está vendo que a CPI não preza assim por procedimentos, vamos dizer assim, equitativos, pela civilidade, né? Basta ver o que a gente viu, acho que foi hoje, né? O desentendimento lá, ameaçaram sair nas vias. É bom. Ameaçaram sair na porrada, né? Vias de fato. Mas é que eu tô com um amigo meu disse assim, né? Pô, por que esse pessoal deixa disso, né? Deixa o pau comer e tal. Achei até estranho, um cara super educado, civilizado, mas eu concordei absolutamente com ele, até porque eu não sou tão educado e tão civilizado quanto esse meu amigo, né? Que eu não vou citar o nome dele aqui. Mas eu queria saber a sua impressão aí. Não sei se você acompanhou. O que você acha desse imbróglio aí envolvendo a Prevent Senior? Acompanho esse circo de longe, bem de longe. Eu não tenho detalhes técnicos. Mas o que na minha cabeça é o seguinte: a CPI vai chegando ao seu final, né? Porque, na boa, quanto tempo já tem esse negócio aí? Quanto tempo mais vão ficar falando disso? E eles estão desesperadamente precisando de um cadáver para mostrar. Um corpo ensanguentado, para dizer, tá vendo? Nós pegamos isso, pegamos aquilo. Eles precisam de uma história. Então, talvez eles tenham encontrado essa história, mesmo que não tenha sustentação, porque assim, na prática, o que importa é a narrativa. Os fatos que se danem, né? É verdade. Eu quando eu tinha 23 anos, era recém-formado,
eu não me lembro bem a situação, mas eu me lembro bem da frase que um chefe, um diretor lá, e falou para mim, que um colega meu, também jovem como eu, ele falou um negócio assim: não importa a verdade, importam as versões. Eu não sei qual era o assunto. Pô, nós ficamos escandalizados com aquela afirmação. Eu e o meu amigo, meu colega, meu amigo, que é meu amigo até hoje. Pô, onde já se viu falar um negócio desse? Mas na prática, em várias situações. Passados os anos. 2 décadas depois, 2 décadas e meia alguns depois, cabelos grisalhos depois. A verdade, tem muitas situações que é isso. Que você cola a sua versão. Né? E eu acho que, no fundo, você está buscando uma versão para finalizar o trabalho, que é um trabalho muito mequetrefe. Né? Tá remoendo coisas aí que trouxe de novo, né, na prática. Muita atenção, muita manchete, tá? Mas você não vê nada de novo, nada que não se soubesse. Mas, então, está buscando uma versão, está buscando pendurar alguns cadáveres para dizer, tá vendo o que nós fizemos, nós achamos, está buscando, porque precisa ter um desfecho assim para justificar o trabalho. Talvez tenha encontrado aí uma historinha bacana para finalizar. Vão fazer um relatório, vão querer, de alguma maneira, pegar o presidente, né? Vão tentar dar um jeito de justificar uma CPI movida 100% por interesses políticos, como quase todas elas são. Né? Também não vamos dizer que é só essa, né? São todas, quase todas elas são. É que umas mais, outras menos, que, e umas mais esculhambadas e outras menos, né? Mas eu acho que eles procuram desesperadamente uma boa versão para terminar esse relatório e justificar o trabalho. Eu concordo com verdade. Estou procurando versões. Eu concordo com você, porque acho que a CPI teve um erro estratégico, né? Uma vez que ela é dominada por uma maioria oposicionista, né? Que eles comeram primeiro o recheio para depois comer o resto. Ou seja, os nomes mais estelares foram convocados no começo e virou um anticlímax. Né? E essa CPI veio se arrastando. E aí entra uma coisa que é assim, cara, eu não vou pôr a mão no fogo pela Prevent Senior, imagina, lógico que não. E muito provavelmente, com o volume de atendimento que tem, com todos os interesses envolvidos, pode mesmo ter derrapado. Mas assim, pela minha experiência de vida, e quando se trata de política, quando eu escuto a palavra dossiê, eu já ligo uma baita lanterna, um sinal amarelo aqui. Quando eu escuto dossiê, né? Então eu fico pensando assim, esses médicos todos, onde que eles estavam quando essas coisas estavam acontecendo? Por que não procuraram a imprensa? Por que não procuraram o Ministério Público? Né? Por que se manifestar somente agora na CPI? Né? Onde é que esse pessoal estava quando tudo isso estava acontecendo? Quando talvez essas denúncias poderiam representar que vidas fossem poupadas. Né? Eu construí, a casa onde moro, construí faz 26 anos. Durante a construção, engenheiro e arquiteto brigaram. Eu conheci o engenheiro por indicação da arquiteta. E ela me chamou um dia muito preocupada com a minha obra. E apontou uma série de defeitos. Aí eu falei para ela, olha, obrigado pelo aviso, só que você está comentando coisas comigo que foram feitas há 8 meses atrás. Por que você não falou na época? Simples. Porque ela estava se separando do engenheiro e ela queria continuar tocando a minha obra. Só por causa disso. Então, assim, me chama um pouco a atenção esse dossiê. O que não quer dizer que, eventualmente, a empresa talvez também não tenha cometido seus deslizes. Isso é um aspecto. No final, como é que resolveu aí a sua obra? Eu virei para ela e falei, muito obrigado pelo aviso. A partir de agora eu vou cobrar bastante do engenheiro. Ela ficou com uma cara de taxa. Ela ficou com uma cara de taxa porque ela queria queimar o cara, né? E no final das contas ela acabou se queimando. Né? Porque, porra, eu não sou trouxa, eu não nasci ontem, né? O negócio que aconteceu, eu falei pra ela, pô, esse negócio, essa porta aí que você tá falando que tá torta, nós assentamos faz 4 meses atrás. De lá pra cá você não me falou nada. Tá me falando agora? É a mesma coisa. Então essa coisa do dossiê eu já vejo com muita reserva. A própria CPI, ela se descredencia a cada dia, né? Pelas figuras que tem, né? Omar Aziz e Renan Calheiros à frente da brincadeira. Pô, tá de sacanagem, né? Agora, teve um episódio, eu não sei se vocês viram, em que o Renan pede a atenção da CPI e ele vai soltar lá um áudio
do diretor falando com o médico. Aí você fala, meu, ferrou, pegaram o cara no flagra. Aí você vai ouvir o áudio, o cara vira pro cara e fala, meu, você tá louco, cara. É que você vai pra cadeia nacional, fala um negócio desse, um absurdo desse, um negócio que não é verdade. Aí até fala, pô, o Anthony Wong, ele entrou lá com problema de, sei lá, intestinal, uma infecção. Então, assim, aquele áudio que você foi ouvir como se o cara tivesse falando, ó, meu, quanto é que você quer pra calar a boca? Cara, era quase que um áudio inocentando o cara. Então, assim, isso que você falou da versão é perfeita. Porque o cara coloca um negócio lá que pouco importa o conteúdo, ele diz, ó, isso aqui é para acusar, e fica martelando aquela coisa. Então, assim, a sensação que eu tenho é que essa CPI está agonizando. Hoje foi um dia lamentável. Ontem nós tivemos assim, uma situação lamentável. Nossa, o ministro da Controladoria Geral da União foi lá prestar depoimento. Uma outra coisa, sempre assim, uma diferença de tratamento dado o perfil de quem está indo lá. Então, se alguém que a CPI ou aquele grupo entende como pode dar um depoimento que de alguma maneira seja favorável ao governo, o nível de agressividade, de desrespeito é absurdo. Tanto é que esse ministro Wagner Rosário ontem foi lá e a Simone Tebet, meu Deus, que decepção. A certa altura, falando um monte de coisa e falou, né, porque em uma época nós já tivemos um engavetador geral da União, então agora o controlador geral da União é o engavetador geral da União, né, passador de pano, a meu ver, é algo extremamente ofensivo, né? Você está insinuando ali que o cara, no exercício da atividade pública dele, se deparou com algo indevido e que não cumpriu o seu papel prevaricando, que é crime, né? Então eu achei, e a fala dela de dedo em riste e tal. E o cara respondeu assim, senadora, a senhora me desculpa, com todo respeito, a senhora precisa reler tudo isso. E aí ela ficou ofendidíssima. E aí ele cometeu o que parece ser o maior dos crimes, que é você falar para uma pessoa que não está no seu controle emocional, uma pessoa que está alterada, você chamar ela de descontrolado. Então é o fim do mundo você falar que alguém que está fora de controle é descontrolado. E se fosse um homem, você falaria, ô meu, você está descontrolado, acorda. E como era mulher, falou que estava descontrolado. Aí ele virou machista, aí ficaram ofendidíssimos, aí foi chamado de moleque. Então, assim, nossa, um espetáculo. Mulher você não pode chamar de descontrolado. Mas não é igualdade de direitos? Não é para tratar com igualdade? Então tem coisa que você pode chamar e tem coisa que você não pode chamar. Então, para certas coisas é igual, para certas coisas é mulher. Então, para mim, isso denota um puta contrassenso, porque assim, eu estou muito desapontado. Eu via na senadora assim uma certa serenidade, um certo equilíbrio, no nossa tragédia política, alguém com algum crédito. E o que eu percebi ao longo dessa CPI foi lamentável, né? Ver ela fazendo dobradinha com o Renan, Jesus do céu. Agora, a senadora, independente da crítica pessoal que eu possa ter a ela se caracteriza por ser uma mulher forte, né? Por ser uma mulher que se impõe. Foi eleita senadora da República, afinal. E aí não pode chamar de gorda, pode chamar de feia, mas não pode chamar de descontrolada. Que história é essa? Né? Você pode chamar um homem descontrolado, não pode chamar. Quer dizer, que igualdade é essa que estão se pregando? Então eu achei assim lamentável. A questão da Prevent Senior, o que quer que seja que a CPI venha aprovar, para mim não quer dizer absolutamente nada. Agora, se houver indício suficiente, que a Polícia Federal faça uma investigação, que o Ministério Público puna quem tenha que punir. Agora, esse depoimento que o Marcelo deu é recorrente, né? Os usuários da empresa parecem aprovar os seus serviços e parece não ter alternativa no mercado. Por enquanto eles estão sozinhos, né? Pelo menos eu acho que a sensação que o Xará tem é a minha também. Bom, meus amigos, agora que nós falamos de assuntos assim mais complexos, delicados, vamos falar de coisas simples agora. Vamos falar da China. Mas teve um probleminha lá, uma marolinha na China e ó, Xará, e aí, você que trabalha na área de gestão, né? A gente nos últimos dias passamos aí por grandes ajustes, o mundo inteiro se ressentiu, temeroso com o futuro do que pode acontecer. Alguns dizendo que a Evergrande é apenas a ponta do iceberg. Como é que você vê aí? Você acha que o governo chinês vai deixar... estaremos repetindo agora na China o que já aconteceu nos anos 90, né? No Japão? Ou o governo chinês vai estancar essa hemorragia aí? Qual é o seu palpite? Já estancou, né?
Já é. Partir para a próxima. Pelo né? menos, inicialmente parece já ter estancado, né? Estancou. As duas coisas são verdadeiras. Não está claro ainda qual foi o arranjo, né? A empresa não falou isso. O mercado entende como assim, né? Eles vão honrar o cupom, enfim, vão honrar a dívida. Agora, as duas coisas estão certas. A China, o governo chinês deu o suporte e é a ponta do iceberg, mas não tem dúvida que é. O problema é o seguinte, a comparação com o Japão até eu acho que faz sentido, né? Porque o governo japonês manteve empresas zumbis funcionando durante anos, né? E diminuindo a produtividade da economia e tudo mais. Acho que faz sentido. Agora, o que o pessoal tem medo é de uma explosão, né? Tipo Lehman Brothers. Um efeito em cadeia, né? Esse cenário reproduz bastante aquele negócio do too big to fail, né? Isso, porque você não tem... O governo chinês tem muita bala, né? Então, não vai explodir assim de uma hora para outra. Você pode ir ao longo do tempo diminuindo capacidade de crescimento, porque, enfim, né, má alocação de recursos gera um problema de crescimento econômico no longo prazo, mas explodir de uma hora para outra, tal, parece ser meio difícil. E aí, Vitão? Qual é a sua impressão? Porque a bolsa chinesa vem entregando bastante nos últimos tempos, né? Eu também sigo o relator, sempre vai haverá nós sempre teremos aí os que preveem o apocalipse, né? E em determinado momento nos ciclos econômicos você tem os vales, né? Então, assim, uma hora os que preveem o apocalipse vão acertar. A grande pergunta é da magnitude desse vale. Se vai ser um daqueles mais parrudos, tipo 2008 e 2009, ou vai ser um vale a ser facilmente superado. Assim, eu gostaria até de conhecer um pouco mais dos meandros da economia chinesa, porque de fato eles têm lá, eles podem ter várias bolhas, né? Você vê lá conversas das cidades fantasmas, né? Um modelo, até quando o modelo chinês é sustentável no ritmo que eles apresentam ao mundo de crescimento, já não é mais o mesmo, né? Não cresce mais 10% ao ano, né? Está achando 5%. Até quando que eles aguentam esse tipo de ritmo, né? Sei. Eu acho que isso não é um ritmo sustentável para sempre. E a China, quando você vai lá, já fui uma vez, é impressionante, né? Eu lembro, quando você veio de lá, você veio bem impressionado. Agora, você tem lá um país de 1,4 bilhões de pessoas, você vê metade delas nas cidades onde você fica impressionado. A outra metade está no campo, na miséria, né? Então, essa outra metade da China você não enxerga. São quase 3 Brasis, essa outra metade. 2 Brasis e meio, né? A pergunta é... E aí, assim, até quando a China aguenta esse ritmo? E, de repente, esses eventos podem deflagrar uma derrocada desse ritmo, né? Não sei. É a diferença do tal soft landing para o crash landing. O problema, e tem o problema demográfico também, né? Tem um rápido envelhecimento para a China hoje. Que aliás, assim, é um grande problema lá, mas é um problema meio que do mundo também, né? Acho que em alguma medida... mas lá está mais rápido. Sim. Eu compartilho aí a sensação do Xará, porque com certeza essa é a ponta do iceberg. A questão é como isso vai ser operado ao longo do tempo, né? E qual é o custo disso, né? Mas, por toda a forma como a economia chinesa é conduzida de maneira centralizada pelo PCC, para mim não surpreendeu que se chegasse num acordo, porque era obviamente notório que o molho sairia mais caro que o peixe, né? Se deixasse a coisa andar, né? A gente já viu no passado que esse efeito em cadeia pode ser devastador, né? E a gente sabe, especialmente a gente que atua no mercado financeiro, como que é, né? Não dá para argumentar com uma manada, né?
ela vai te atropelar, né? Então, pelo menos no primeiro momento, pelos últimos 2 pregões aqui, a gente teve pregões positivos. Acho que o problema, pelo menos por enquanto, está sanado. Vamos ver aí o desenrolar do tempo. Bom, meus amigos, eu acho que essa seria aquele momento, né, em que depois da gente falar, não, temos uma coisa a mais para falar, não podemos deixar de falar. Nosso presidente, Isso que eu ia falar, pô. grande estadista, foi na ONU, onde todos os anos, né, desde a sua fundação, o Brasil abre a Assembleia Geral. Se eu não estiver enganado aí, acho que foi até o Oswaldo Aranha que fez o primeiro discurso, né? Ajudamos, aliás, a fundar o Estado de Israel. O Brasil tem essa nota positiva no seu currículo. E aí, nosso presidente foi lá. Vou falar só uma provocação, é só para que o pessoal passar um pouquinho de nervoso, mas não é verdade. Foi lá e encantou o mundo com o seu discurso salvador, nos salvou do socialismo. Bem, é verdade, né? A gente não tá tão socialista assim, mas a coisa não caminhava bem, é verdade. E aí, Xará? Bolsonaro comeu a pizza na rua porque não podia entrar no restaurante ou porque ali foi uma linguagem simbólica enquanto o pessoal se reunia na casa do Temer, ele comia pizza na rua? As duas coisas, né? As duas coisas. Ele não podia entrar, fez do limão uma limonada. Exatamente. O cara não é bobo, né? E ainda tem gente que acha que aquilo não foi de caso pensado. É impressionante, né? Pô, ele foi indo lá, o cara falou, para aí, você não pode comer aqui dentro, vai comer aí fora. Isso. Ele estava indo e foi proibido e, puta, é a única forma da gente comer aqui, senão ele vai passar fome, né? Não podia pedir no quarto, por exemplo. Podia pedir no quarto do hotel. Imagina. Então, pois o Mike chegou lá e stop! Realmente é. E ele, assim, ele cria notícia, as pessoas estão falando dele e tal. Funciona assim. Agora, o discurso é assim, o primeiro discurso em 2019 me chocou, né? Me chocou no sentido, o cara é presidente do Brasil, representa o Estado brasileiro, né? Deveria falar sobre, ou poderia falar dos mesmos assuntos de uma maneira um pouco mais sóbria, mas foi um discurso litúrgico, ideológico, incendiário, né? Aquela coisa, aquele discurso que a gente está acostumado aqui no Cercadinho. 2020 foi a mesma coisa, 2021 a mesma coisa, né? Então, na verdade, ele continua falando exatamente as mesmas coisas e vira quase um não evento, né? Porque não tem... Aliás, a ONU tem se transformado em uma não organização, né? Bom, isso é uma outra discussão, né? É uma outra discussão. Então, assim, ok, ele falou para a galera dele, falou as coisas que chocaram em 2019, que hoje, na verdade, né, quem não se acostumou, já devia ter se acostumado, né? Esse é o nosso presidente, né? Quer queiramos, quer não. E é engraçado, só para encerrar, o levantamento da imprensa sobre a verdade ou mentira, né, daquilo que foi falado, né? Assim, tem coisas que aí tem classificação, né? Isso aqui é incorreto, isso aqui é impreciso, isso aqui, bom, em termos, né, não contextualizou. Eu fico imaginando pegar notícias de jornal e fazer a mesma classificação. Seria delicioso. Aliás, de vez em quando você faz, e brilhantemente, como aliás fez aí no seu Não, é ridículo, postagem. porque não contextualizou. Caraca, meu, assim, a gente está cansado de ver notícia fora de contexto, né? Números, por exemplo, né, que não respeitam ordem de grandeza, números absolutos. Pois é. E ele faz um discurso político. Você imagina um presidente de um país, qualquer país, dizendo coisas que não estão dando certo do país. Ele vai puxar a sardinha para o lado dele. É um discurso político.
e ele vai dar números que interessam, né? E que não estão exatamente errados. Óbvio que estão fora de contexto, óbvio que Natural, a gente deve né? ver, né? Tipo, o Brasil é um dos países que mais cresceu. Cresceu, vai crescer 5% esse ano. É dos que mais cresceu? Mais ou menos. Tá ali no bololô, né? Não é nada do outro mundo. Porra, mas ele vai puxar a sardinha pro lado dele. Então, coisas desse tipo que ficam meio ridículas, É né? como se imaginasse que fosse dado ao líder da oposição do Brasil o direito de falar e ele fosse lá falar bem do governo, né? Pois é, exato, a mesma coisa. Então não tem... E aí, Vitão, o que você achou do Bolsonaro dando show na ONU, calando o mundo? Pois eu já comentei até isso, né? Eu acho que nós superestimamos o valor desses discursos. Quem é que se lembra dos discursos de Lula, de Dilma, de Temer? A gente Eles se nem lembra das iam. pataquadas. Eles nem iam. A Dilma falou de ventos. A Dilma falou uma vez. Né? Então, assim, a gente superestima. Esse normalmente é um discurso feito para o país, para o público do país, porque fora dele vai render 3 linhas na página 7 dos jornais. Então, não para mim, ele entra na categoria dos eventos desimportantes. Então, rende notícia naquele dia e tal, faz esse barulho. No caso do Bolsonaro específico, quem o apoia vai achar ótimo, quem não gosta vai achar péssimo. Então, a gente já sabe, mais ou menos assim. Tipo, o que falou não é nada incoerente com o que ele fala no cercadinho. Então, não teve muita surpresa. Eu acho que isso aqui rende manchete por uns 3, 4 dias e depois acabou. Sobre a pizza, é o seguinte: se ele tivesse ido a um restaurante, ia ficar enchendo o saco, ele gastou não sei quantos R$ 1.000 num restaurante, blá blá blá. Se ele come pizza, fica enchendo o saco porque ele comeu pizza na calçada, porque não podia entrar. Pô, cara, é matéria tititi, né? Vamos combinar, né? Na prática, gastou, ele foi num restaurante caríssimo, aí eu, não sei o quê. Esse negócio, essa coisa tá cansativo esse negócio ao redor do Bolsonaro. Eu não sei, eu acho que era assim, não sei se era tão assim no tempo da Dilma. Existia uma polarização também, mas não sei se ela era tão enraizada, assim, tão, sabe, do jeito que é hoje, assim, é muito um negócio muito forte. Então, se ele fala A, é B. Se ele fala B, é A. Mesma coisa para os apoiadores, né? Então, eu sou capaz de dizer que se o Bolsonaro tivesse lá atrás tido uma posição favorável ao lockdown, se ele fosse um Alberto Fernandes, nós teríamos uma reação completamente diferente nos dois grupos. Ia ter gente que ia ser contra o lockdown só porque ele foi a favor. Sem ter a menor dúvida. Mas eu não tenho mesmo. E gente que hoje também esbraveja contra, que seria a favor. Então, assim, é um negócio que, para mim, transcendeu. Não sei se vocês têm uma memória mais precisa para tentar comparar esse período com aquele imediatamente anterior ao impeachment. Não sei se era assim, tão extremo. Porque a impressão que dá é assim, basta o sujeito falar um negócio, pode ser o maior absurdo do mundo, ele vai ter sempre gente que vai dizer, pô, tá certíssimo, e sempre gente vai dizer, tá erradíssimo. E boa, e não, assim, acabou. E pobre de quem ficar no meio disso aí, né? Coitado. Pobre, que eu acho que de alguma maneira nós três aqui estamos um pouco no meio, porque ainda que cada um tenha a sua percepção, o que eu acho que o que nos une aqui, e extensivo ao Cleveland e ao Rodrigo, né? Acho que cada um de nós tem as suas nuances, seus entendimentos, mas o que a gente tem legal, que eu acho em comum e do qual eu me orgulho muito, é essa nossa capacidade de eventualmente termos opiniões diferentes e, cara, isso absolutamente ser de boa, né? Agora, realmente, isso que você falou,
Se o Bolsonaro disser que o azul é bonito, automaticamente vai ter uma galera que vai ter um movimento contra o azul e vai ter o azul para sempre, né? Então, assim, é exatamente isso. Cara, esse negócio da ONU, o que eu penso, assim, sendo bastante franco? Eu concordo com o Xará, é um discurso sem grandes novidades. Eu acho que a ONU está virando uma não organização. Agora, eu pessoalmente me sinto feliz quando eu ouço o presidente do meu país se posicionando, por exemplo, contra a Venezuela, contra Cuba, coisa que não acontecia antes. Então, ainda que eu concorde plenamente com o Xará, que acho que ali teria uma liturgia, um cargo, né? Ninguém é presidente, presidente se está, né? A presidência da República é uma instituição, o Bolsonaro deveria ter um maior apego, um maior apreço à liturgia do cargo, mas aí não seria ele. Se ele fosse assim, ele não teria sido eleito presidente. Então, nesse sentido, ainda que uma repetição de mais do mesmo, a mim, como democrata, sempre incomodou muito, por exemplo, a questão dos mais médicos. É uma vergonha a gente importar mão de obra escrava, financiar aquela ditadura tirânica que as pessoas têm que fugir de Cuba a nado. Então, nesse sentido, eu acho que, assim, entre o que era antes e agora, 1000 vezes agora, mas também concordo que sem nenhuma novidade. Em relação ao ONU, vou compartilhar aqui, eu não sei se vocês conhecem fisicamente, já tiveram a oportunidade de ir. Eu fui alguns anos atrás e já me pareceu engraçado que eu senti uma sensação assim, sabe um lugar meio velho, meio abandonado, com as cadeiras meio rasgadas? Tipo repartição de Brasília. Exato, um clima exato. Sabe aquela coisa assim, que acho que assim já teve um tempo áureo, mas cada vez tá perdendo relevância, sabe? É a sensação que eu tenho. E o Xará lembrou bem, eles mandavam o Celso Amorim. Não, eu vou corrigir. A Dilma fez mais de um discurso. Ela deu uma olhada aqui, 2015, 2016 ela fez, tal, 2011 que foi a estreia, né? Acho que ela não foi em todos, mas ela foi em vários. Talvez em alguns até por problema de saúde, mas o fato é que... O Temer fez também, né? O discurso, sim. No primeiro ano nenhum presidente abre mão, né? Primeiro ano... Yasser Arafat, o Che Guevara... Sarney fez um discurso belíssimo em inglês, a lá Joel Santana. É verdade. Excelente lembrança, cara. Excelente lembrança. Excelente. Mas eu acho que ninguém supera o Fernando Henrique falando na Assembleia Francesa em francês, né? Que momento, né? Nossa, teve gente que umedeceu, foi uma loucura, né? A tucanada, meu Deus do céu, foi um gozo coletivo. Mas o que eu queria chamar a atenção para uma peculiaridade aí. Bom, primeiro, né, o pessoal achar que o Bolsonaro comeu ali a pizza fruto de um desencontro qualquer, de uma ingenuidade absurda, né? Quem acha que o cara é burro e que ele fez aquilo ali que não foi pensado, né? Uma semana depois de você ter uma mesa, elite reunida, saboreando um vinho, ele tá ali na rua comendo uma pizza. Pô, pelo amor de Deus, né, galera? Vamos acordar. Aquilo ali foi mais do que de caso pensado. Esse é um aspecto. Agora, a cobertura das emissoras de TV, cara, Bolsonaro entra pelo fundo do hotel, manifestantes protestando. Tinha 5 camaradas, bicho. Barulhento, como é assim mesmo. Toda minoriazinha radical. Puta, banha. Aí no outro dia, e agora tem essa coisa chata das redes sociais, né? No outro dia devia ter lá mais uns 100 simpatizantes dele. Você não viu uma imagem em nenhum telejornal. Impressionante, cara. Assim, como cada vez... É natural que os veículos tenham a sua linha editorial, não tem problema. Melhor que o façam de forma clara, mas é impressionante como a gente tem, infelizmente, de forma generalizada, uma mídia cada vez mais militante sem nenhum tipo de pudor. E isso é uma coisa que, assim, eu ainda consigo me espantar. Cara, a falta de vergonha dessa gente, cara, impressionante. Esse negócio dos manifestantes, não que os 100 que estivessem apoiando lá o Bolsonaro, de fato represente alguma coisa estatisticamente, mas era gritante, porque aquelas 5 pessoas ali que fizeram um auê, um barulhinho na frente... Agora, aqueles outros que estiveram ali rodeados ao presidente, e outra coisa, presidente, valoriza teu tempo, presidente, né? Ficar lá, você viu ele filmando? Olha lá, um bando de acéfalos, até o ministro Quiroga, né? Parece até ser um cara...
Até para o ministro, que parece ser um cara mais equilibrado, mandando o dedo do meio pra galera. Gente do céu, vamos ter um mínimo. Tudo bem, nós não somos ingleses, mas não precisa esculhambar desse jeito, né? Vamos tentar, né? Um ministro de Estado. Eu dava um tchauzinho para o pessoal protestando, me xingando. Tchau, gente. Né? Agora não, o cara me manda o dedo do meio, cara, é impressionante. Cara, esse país, eu vou te falar. Não é brincadeira não, gente. Bom, falamos do Bolsonaro, tudo bem? Podemos avançar naquilo que um dia foi um assunto feliz para nós? Porque, assim, no começo, o bom desse nosso bate-papo é que a gente falava todas essas merdas da semana, né? Vamos falar o português, claro, mas tinha aquele momento que falou, legal, vamos falar de futebol agora. São Paulo, Santos e Vasco. Jesus do céu. Começa você aí, Xará. Eu estava comentando, né? Acho que esse ano a gente não escapa do rebaixamento e não é, assim, óbvio que o não é um mecanismo. Deixa melhor... eu fazer uma pergunta aqui. Entre amigos, ninguém nem tá ouvindo a gente. Não tá ouvindo mesmo? Quem que vê esse negócio nosso aqui? Não passa mesmo um bate-papo nosso. Mas assim, isso aí não é um mecanismo que você criou, tipo um head? Você tá se preparando pro pior, tá colocando aquele puta bode na sala para no final então, o Santos não cair e você falar, valeu. Olha só, não, é análise fria. Deixa eu explicar. Análise fria. Com base em fatos inescapáveis. Tá. Eu tenho assistido jogos. O Santos até não joga mal. Não está jogando assim... A bola dá aquela atrapalhadinha a bola não está entrando. A bola não está entrando. Eu perguntei para vocês se tinham visto o pênalti que o Marinho perdeu. Não é que ele perdeu o pênalti. Ele escorregou. Ele escorregou de uma maneira tão bizonha e mandou a bola para longe. Porque você acha que entrou naquele alinhamento planetário da zica? Que tudo dá errado. Tá zicado. Isso é científico isso, né? Isso é científico. Totalmente. Por isso que eu falei baseado em fatos. Então não é uma análise, não é um head, nada disso. É uma análise fria. E infelizmente nós estamos caminhando pro buraco. Esse é o ponto. Pode ser, eventualmente. É que é Carille, né? Puta merda. Difícil, né? Vamos garantir o empate, né? Vai. Agora, tem um clássico contra o Juventude, né? Esse fim de semana. Que é briga direta por uma vaga no Z4. Vamos ver, né? Tá, jogo fora e tal. Precisamos ver se a gente consegue fazer 3 pontos. Se não fizer 3 pontos, amigo, próximo é tudo pedreira. São Paulo, tudo timático. São Paulo, entendeu? Pedreira? Pô, tu tá de sacanagem. Porra, a gente podia até combinar. Vamos ficar um pontinho cada um e tá de boa. O problema é que empate derruba, né? Porque pensa empate derruba. Empate é foda, porque, 6 jogos. Pensa comigo, 6 jogos. Não serve mais empate. Você empatou 6 jogos, você fez 6 pontos. Você ganhou 3, você perdeu 3, você fez 9. Empatar derruba, meu. Não, empate. Faltam 18 jogos para o final do turno. Mais 18 pontos não classifica. Não te livra. Empate derruba. Zona. Empate derruba. Bom, vamos falar com ele, né? Vitor. Falar em zica, né? Falando em zica. Se eu estivesse falando em zico, a gente tivesse... Se nós tivéssemos a tragédia de ter um flamenguista no grupo, talvez ele nem existisse mais. Não, esse programa não existiria. Existiria, porque, putz, assim, nem todo chato é flamenguista, mas todo flamenguista é chato, né? Entendeu? Vale para São Paulinos também, eu tenho que admitir, enfim. Mas, ô Vitor, explica para mim, porque, assim, aconteceu uma confusão. Tipo assim, anularam um gol do Vasco, meio que o jogo já tinha acabado, aí toma um empate. Me explica um pouco o que aconteceu. Não, e é que você já entendeu. Bizarro. Foi muito bizarro, porque eu não estou mais assistindo o jogo. Né? Eu estou acompanhando. Aliás, você mandou um áudio memorável no grupo. Nunca será público, mas é inesquecível. Quando tomamos você estava bem humorado naquele momento, você estava feliz naquela hora. Então eu não consigo me desvincular, ainda fico acompanhando a atualização na internet. Bom, 1-0, estamos ganhando. Você já tem aquela certeza, né? Não, aquela contra o CRB você cantou a bola.
Contra o CRB você cantou a bola. Os 2 pés atrás, isso aqui só termina quando o juiz apita, 1-0, né? Perdendo gols, aquela coisa tradicional. Né? Você olha lá, como é que é o clima? Como é que é aquele bordão do Galvão, ou que você coloca lá o emoji, Xará? O clima tá insustentável, como é? Não, vive um drama. Vive um drama. Isso aí. Aí, quando eu vejo lá 43 do segundo tempo, estava acompanhando pela Globo.com, né? 43 do segundo tempo, 2-0 o Vasco, tal, dou aquela xingada com vibração, ganhamos 43 2-0, não tem erro. Desliguei o celular. Desligou, 2-0, acabou. 2-0. Já era. Aí eu passo uns 3, 4 minutos. Clássico dos afogados, ganhamos. Beleza. Aí eu vejo numa das listas do WhatsApp o pessoal tirando onda, né, comigo. Porra, esse negócio é esse de anular gol depois que o juiz... Absurdo quem faz isso, hein? Absurdo. Que história? Como que história é essa? Como que anular gol? Pô, anulou o segundo gol do Vasco. Depois que apitou. Então, tudo bem, anulou, ganhamos de 1-0. Não, foi 1-1. Então eu abri aqui. Aí fui abrir o aplicativo e falei, o que é isso? Aí eu vi aquela confusão. Depois eu vi a cena narrada pela Globo, né? Um papelão assim, centenário. Né? Vai ficar para a história, vai ficar para a história. E eles comentando a comemoração do gol do Cruzeiro, não entendendo que os caras estavam comemorando tanto, né? Por que estão comemorando tanto? Tá 2-1, eles não vão conseguir empatar. Aí em algum momento, terminou o jogo, 2-1 pro Vasco, aquela coisa toda. Aí o repórter chama os caras e fala, olha, pessoal... Um pequeno detalhe aí. O jogo terminou 1-1. O gol do Vasco foi anulado. Aquele silêncio. Que era comentarista, que o comentarista era o Roger, né? Aquele Luiz Roberto. Todos, assim, passou 30 segundos de silêncio. Pô, temos que pedir desculpa então, mas é que a gente está no estúdio, a gente não viu. Pô, nossa, foi bizarro. Foi bizarro. Isso acontece com um time amaldiçoado, né? Não acontece com um time normal. Você acha que uma pergunta técnica. Enterraram um sapo em São Januário, você acha? Não, então, não é um sapo, é uma família. Nossa, um clã de sapos está enterrado ali. E é sapo boi, né, ô Vitor? É sapo, não é um sapinho qualquer, né? Então, assim, nesse momento a gente está em 10º lugar, a 9 pontos da ZR e a 9 pontos do G4. Victor, eu nunca pensei em fazer essa pergunta para você, mas eu sou obrigado a fazer. Que é a seguinte: você já está tranquilo em relação à manutenção do Vasco na Série B? Tranquilo. Não corre risco? Aguarda. Nenhum. Não, sobre cair? Não, cair não. Não, era disso que eu estava falando. Não, você não está falando isso, você está falando cair, né? Você está tirando isso, é bullying. Mas cair talvez ano que vem. Esse ano não. Meu Deus do céu, cara. Quando eu vi o jogo, eu falei, caraca, Cruzeiro e Vasco, mano, segunda divisão. Meu, você pensa a história desses clubes, né, cara? Sabe, assim, pô, clubes que têm uma história gloriosa, muitas conquistas, né? Tiveram grandes jogadores. Assim, sem sacanagem, a gente brinca e tudo, mas acho muito ruim pro futebol, cara. Muito triste pro futebol. Eu sei lá, eu sou um apaixonado pelo futebol. Desde que eu me entendo por gente, pô, Cruzeiro em 76 tinha aquele timão lá, né? Dirceu Lopes, Joãozinho. Porra, cara. Uma tristeza, cara. Que tristeza. É a gestão ruim. Uma sucessão de gestões ruins, brigas internas, né? Porque o Vasco tem muito disso também, né? São os grupos internos, grupos políticos que se degradiam e acabam atrapalhando o clube. Sim. Então, mas o Vasco tem o monopólio da briga e da má gestão. Não é possível. Assim, isso tem qualquer clube que você vai perguntar para o torcedor, tem briga interna e tem má gestão. O Santos tem, tudo bem, vai cair esse ano por conta disso, mas não caiu ainda, entendeu? Ele já assimilou, hein? Já assimilou. Gutermann, você
Vocês são muito bem-vindos ano que vem lá. A gente vai recebê-los com o braço Bom, aberto, fazer grandes jogos da segundona. Já É isso aí. bom, eu como clube, né? São Deu uma escapadinha, mas, ó, 3 pontos, hein? eu 3 como pontos. eu como Olha, São Paulino, eu não lido com essa possibilidade. Eu estava vendo ontem, se tivéssemos ganho já estaríamos ali em nono, décimo. É o que deve acontecer. Nossos próximos jogos são no sábado, o Atlético de Minas, nosso freguês histórico, né? Ué, Ok, Atlético, continue. Atlético é Aliás, freguês. peraí. Tem um negócio. Na verdade, tem um negócio que. Olha, você está sendo absolutamente injusto por não citar Belíssimo trabalho. O goleiro Volpi, o papel do goleiro no empate Horácio. no empate heróico com o América. Se não fosse ele, vocês tinham levado uns 2, 3 gols. Ele está sendo injusto. Ele é pago para isso, né? Ele é goleiro, né? A posição dele é essa aí, é isso mesmo que ele tem que fazer. Defender a bola que vai no gol. Se ele faz isso, é meio caminho andado. Se ele não entrega, melhor ainda. No sábado, nós vamos enfrentar o Atlético, que é historicamente freguês do São Paulo. São Paulo foi campeão no Mineirão, jogando talvez contra um dos melhores times do Atlético de toda a história. É história, é isso aí, é tradição. Então é o seguinte, bom, então São Paulo, sábado tá mais tranquilo. A gente joga com o Atlético é freguês nosso. Jogar lá com a Chapecoense tem sempre aquela coisa do emocional, né? Tá jogando fora de casa, a Chapecoense teve aquele problema todo e tal, mas a gente deve pelo menos sair com a vitória. O que eu acho que vai ser complicado, e aí tem uma tradição, e eu confesso aqui, não deveria fazer isso de forma alguma, mas eu confesso que tem um certo trauma do Santos, porque o Santos marcou minha juventude, né? Juari, Pita, João Paulo, Newton Batata, aquele desgraçado do Juari. Eu tava naquele 4-1 no... Aquele desgraçado do Juari fazia gol no São Paulo até sem querer, ficava rodando em volta da bandeirinha. Então peguei um certo trauma do Santos, eu tenho que admitir. Então, de fato, desses jogos, o que me preocupa é o Santos, ainda que a gente tenha a vantagem de estar jogando no Morumbi. O que eu lamento para esse jogo é que o Fernando Diniz não tenha ficado. Aliás, né? Que belezinha, né? Fernando Diniz sai do Tricolor, vai pro Santos e termina no Vasco. Olha só. Putz, grilo. Se virem aí com esse lixo. Tá revolucionando o Vasco, tá jogando com volantes. Imagina, né? Não, deve estar uma beleza. Nossa senhora, nem vejo. Bom, meus amigos, futebol, meu Deus do céu, né? Acaba. A gente podia adotar como hino aqui da nossa turma aquele áudio famoso, né? Acaba, pelo amor de Deus, né? Eu vou torcer pro Galo em 3 frentes diferentes. Contra eles, né? Contra eles. Aqueles que não falamos o nome. Bom, talvez vai nos restar isso, tentar secá-los. Bom, estamos chegando aqui à nossa reta final. Xará, você quer compartilhar alguma coisa aí? Alguma dica, alguma coisa? Você sabe que eu voltei pro escritório e não consegui fazer nada. Eu vou fazer meio que... Não, fica à vontade. Pode ser de boca, do jeito que quiser. Fazer de boca aqui. Eu só estou procurando um negócio aqui. Enquanto isso, então vai falando você, Vitor. Você tem alguma bola dentro, uma bola fora, uma dica? Dica, um documentário chamado Turning Point. Já me falaram, hein? Sobre o 11 de setembro, né? Muito bem feito. Nossa. É uma temporada só, são alguns capítulos, mas assim, reconstitui a história toda, vai para trás no tempo, explica questões da política externa americana, formação que legal. do Al-Qaeda. Agora estou na guerra do Iraque, quando os Estados Unidos meteram os pés pelas mãos, enfim, mas vale a pena. Uma narrativa jornalística mesmo, porque coloca sempre os dois lados. Então, não é tipo o Michael Moore, não, que escolhe um lado e manda ver. Obviamente, ela tem uma visão crítica, por exemplo, da ação americana no Iraque, mas coloca lá a opinião dos caras que defendiam, né? Daí bota lá a contraparte. Então, estou achando, não terminei ainda, mas recomendadíssimo. Então a dica é Turning Point. As cenas, inclusive as cenas do atentado, chocantes, né? Faz 20 anos que a gente viu aquilo, mas
Sempre eles se constituem no dia. O que você estava fazendo no dia, Vitor? Todo mundo lembra. Eu estava numa reunião dentro lá na empresa. A gente estava fazendo uma revisão da reunião que tinha os gringos que foram para lá no dia anterior. E nesse dia estavam lá no Citibank. E a reunião no Citi foi cancelada, né? Então a nossa também parou, né? O dia terminou, basicamente. E aí, você tem alguma bola dentro, alguma bola fora? A bola fora eu vou dar para a cobertura da imprensa. Como você bem reiterou, não sei se você vai apresentar. Assim, completamente apaixonada, vamos dizer assim. Uma cobertura apaixonada, para não dizer outra coisa. Irracional. Então, assim, não consegue se posicionar à distância dos seus rancores. Jornalisticamente, né? Então, deveria ter, como você bem disse, você pode ter uma opinião, mas não precisa ter paixão. Você não pode, como jornalista, exacerbar suas paixões. Né? E aí, no caso, o ódio. E aí isso acaba contaminando tudo, né? Porque você nem está disposto a defender o cara, mas quando você vê aquele bando de exageros, você fala, pô, mas espera aí, né? Então vocês vão ver. Então, putz, eu acho muito ruim isso. Você não ter um mínimo de ponderação, né? E eu não vou ter uma bola dentro. O que não é de se espantar em se tratando de Brasil e do momento que vivemos. Ô, Xará, só para pegar o gancho aqui, o que você estava fazendo no 11 de setembro? Eu estava numa reunião da empresa. Eu estava no meio, eu trabalhava no Citi, na asset do Citi. Estava numa reunião normal e aí entra o gringo. Eu não sabia que vocês trabalhavam no mesmo grupo na mesma época. Vocês sabiam disso? É que eu não trabalhava na Paulista, né? Então, certamente a gente não se cruzou. Oi? Nessa época você estava no Citi? Eu estava no CAN, né? Na Asset. Na Berrini. Tá. Não, eu era Citi, mas eu estava na Credicar. Tá. Era do grupo. Era ali na Rick Schaumann, não era? Nessa época eu tinha mudado para Juscelino, para JK. E aí veio a comitiva de gringo, passou o dia conosco e o dia seguinte eles iam para o Citi. Fazer a mesma reunião com o pessoal do Citi. O pessoal que tocava lá o varejo. Então eles no final não tiveram a reunião. No meio. Sim. Mas é engraçado, não sabia que você chegou aí na Paulista, não? Eu ia na Paulista para conversar com o pessoal lá do Consumer, mas né? Não trabalhou lá, não. Não, nunca trabalhei na Paulista. Que mundo pequeno, hein? Vocês trabalhavam em empresas diferentes, mas o mesmo grupo e nem sabiam disso. Xará, e aí? Qual que é a sua bola dentro e sua bola fora? Então, bola dentro, eu tô aqui tentando pescar alguma coisa. Tem esse novo regime de autorização de ferrovias que o governo inaugurou, né? Eu peguei isso porque eu estudei um pouco o negócio da Rumo, né? A Rumo fez uma oferta para fazer a estrada de ferro ali no Mato Grosso, tal, para ligar Lucas do Rio Verde com o terminal que eles têm lá no sul do Mato Grosso. E eu estava vendo, bom, tudo bem, é propaganda do governo, mas parece que já tem 80 bilhões de reais de ofertas de equivalente, né? São 14 ferrovias já em fase de autorização, enfim. Parece ser um negócio interessante. Tem gente que diz que na reta final, o Bolsonaro não vai se candidatar e vai indicar o ministro Tarcísio para sua sucessão. Eu duvido e faço pouco, mas enfim. Enfim. E qual que é a bola fora? A bola fora, essa cena dantesca na CPI, né? Todas elas, né? Negócio meio assim, o meu dinheiro sendo queimado nisso aí. Mas bota queimado, né?
negócio É queimado meio... com requintes de crueldade, né? Não é só queimado, eles esculacham a gente, né? Pô, realmente. É isso, essa é a minha bola fora. A minha dica é um negócio antigo. Eu acho que eu não sei se eu já dei essa dica aqui, não sei se vocês conhecem, enfim, um negócio chamado falha de cobertura. Eu citei hoje no meu Você havia post. comentado, mas acho que vale a pena falar de novo. Pois é, eu até. Deixa eu compartilhar aqui a Serginho tela. Cusé é sensacional. Não, é um troço. Isso aqui nem sabia. Eles faziam um quadro dentro do Globo Esporte. Isso aqui é na época da Copa América, dentro do Globo Esporte, enfim. Então, tem o Serginho. É assim, os caras. Esse do meio aqui são convidados, né? Os dois que são permanentes. Serginho da Pereira Leite, que é um cara. Eles fazem uma paródia de Mesa Redonda. Um troço assim, hilário, do início ao fim, porque os caras vão criticando exatamente essa... Eles não se levam a sério, não levam futebol a sério e vira tudo piada no seguinte sentido. Coisas do tipo... o Hulk, por exemplo, né, para citar o Hulk, a grande jogada dele é o chute forte para fora. Esse é o ponto forte do Hulk. E ele deixou de fazer isso, ele chutou no gol e fez o gol, tal, mas não é a jogada dele, cacete. Denúncia! Né? Então, é tudo ao contrário, né? E o cara, e esse eu acho que é a crítica ao jornalismo, né? Porque esse Serginho da Pereira Leite, ele faz o papel de um cara analfabeto, funcional. Tanto que o Serginho é com C, porque ele acha que escreve com C. Sim. E só que ele tem diploma de jornalista. Ele tem diploma de jornalista. Então, ele pode fazer jornalismo, entendeu? Porque ele tem diploma de jornalista. Então, é crítica o tempo inteiro ao pessoal que faz esse tipo de programa. E essas mesas redondas, eu era garoto, só fazer um parênteses, me permita aqui, eu era garoto, eu lembro muito bem da mesa redonda na TV Gazeta. Dalmo Pessoa, Milton Periuse, Perão de Castro, mas era uma coisa que era um debate sobre futebol, mas era uma coisa quase que um papo de boteco, assim, sabe? Esses programas de roda de mesa agora, uns caras que você olha e fala, esse cara nunca chutou uma bola na vida dele. Os caras estão discutindo como se estivessem discutindo economia, os termos. Putz, que saco, eu não assisto. Muito saco. E o craque Daniel é o cara, é o chefe, né? Ele fica o tempo inteiro humilhando o outro. Assim, e ele é ex-jogador de futebol que se aposentou porque se contundiu. Então, é um cara que manda no programa. E, assim, tudo sério, tudo absolutamente sério, só contando piada do início ao fim. É muito engraçado, eu recomendo. Vou ver tá no YouTube. Vou ver com mais recorrência. Tá no YouTube. Bom, eu vou compartilhar aqui. Hoje eu vou dar uma dica gastronômica que eu fui pego assim meio de surpresa, porque eu moro há 26 anos no mesmo lugar e não conhecia, cara, esse restaurante. Bom, a minha bola fora, como eu já até de alguma maneira havia comentado, vai para a senadora Simone Tebet. Aí você vê, diz que o corpo fala, né? Essa imagem fala mais do que 1000 palavras, né? Ela de dedinho riste, o cara com aquela cara, como que diz, senadora, né? Então, assim, realmente achei que foi muito desrespeitoso todo o tratamento que o depoente recebeu, né? Foi chamado de moleque, tudo. E achei deplorável essa vitimização, querer transformar o que ele disse num ato de machismo. E o que é pior, a gente vive num tempo tão louco que o cara até se desculpou. Quando nem deveria. Na verdade, ele foi vítima de grosseria, foi vítima de ofensa, de tudo. Ele falou, olha, senadora, a senhora disse um monte de... Com todo respeito, a senhora disse um monte de verdades. Deveria reler. Aí ela começou a se alterar e falou, não, a senhora está descontrolada. Quer dizer, aí já virou a celama. Então, assim, muito desapontado e... Quebrei a cara mesmo, porque eu achei... Sei lá, eu vinha com algum crédito a senadora, sabe? E perdeu esse crédito. Minha bola dentro vai para essa perda que para mim, essa perda que para mim bom, eu sou fã de novela, né? Adoro dar risada,
e sou São Paulino, né? Então a perda do Luiz Gustavo do Tatá assim, um excelente artista, teve papéis memoráveis, né? Juca Pirama, Beto Rockefeller, Mário Fofoca, No Sai de Baixo, então tirou muitas gargalhadas minhas, e assim como eu era São Paulino, um excelente ator que partiu e que vai deixar saudade, então eu dou uma bola dentro como um ato de homenagem. Bom, a minha dica é uma dica gastronômica para um restaurante que tem em Cotia, na altura do quilômetro 39, no acesso para Caucaia, chama-se A Quinta do Bacalhau. É um ambiente muito gostoso, se come muito bem, e eu não me conformo de, morando tantos anos na região, não ter prestado a devida atenção, não ter me dado conta de ter esse restaurante tão perto de casa, e como eu disse lá para o filho da dona, é a primeira, mas não é a última vez, e eu tenho um atraso aí para tirar. Então essa é a minha dica gastronômica, a Quinta do Bacalhau. Para quem gosta de bacalhau como eu, uma excelente opção. Quem for de São Paulo e for se deslocar até lá, pode dar uma esticadinha aí até a Rota do Vinho, também fazer um bom programa. Meus amigos, o Cleveland e o Rodrigão fazem muita falta. Espero que semana que vem o quinteto esteja novamente recomposto, o que não quer dizer que por conta disso o papo não tenha sido, como sempre, muito bom. Nós aqui, ao final, chorando nossas mágoas futebolísticas, né? Que realmente não está fácil. Vamos esperar aí que na próxima semana os últimos resultados da rodada tenham nos entusiasmado um pouco mais, o que cá para nós é pouco provável, mas enfim, nos encontramos semana que vem, tá bom, meus amigos? Amanhã teremos uma grande batalha contra o poderoso Brusque. E o Brusque é o favorito. Acho que... Qual a colocação do Brusque? O Brusque está em 12º, mas esse é mais time, acho que esse joga em casa. Ali, tá, Bom, então vamos ficando por aqui, né, meus amigos? Até semana que vem, muito obrigado, viu? Estar com vocês é sempre um privilégio. Fiquem com Deus. Falou. Valeu, tchau, tchau.